Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que alegria estarmos na presença de Deus, que Ele possa falar ao nosso coração nessa manhã. Abram comigo, queridos, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Prosseguindo aqui nesse estudo desse trecho, em que Jesus foi esquecido no templo. Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Vamos a partir do verso 41, que diz assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos compreender a Tua palavra, queremos que o Senhor produza dentro de nós a Tua boa obra. Realiza a Tua obra nessa manhã, Senhor. Nós viemos ouvir ao Senhor, ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa produzir, Senhor, aquilo que está no Teu coração dentro do nosso. Faz a Tua boa obra em nosso meio, fala a Tua igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. As últimas 2 mensagens pela manhã eu comentei sobre Jesus ter sido esquecido no templo, né? Que metaforicamente isso ilustra muitas vezes o que ocorre com muitas pessoas, né? As pessoas vêm ao templo, ouvem a mensagem, adoram, oram, mas voltam para suas casas esquecendo Jesus no templo. E esse não é o propósito. O propósito é nós caminharmos com Ele todos os dias, termos uma convivência com Ele sendo uma realidade diária, constante, cotidiana nas nossas vidas, para que a nossa semana seja cheia de Deus, não apenas o domingo pela manhã ou o domingo à noite. Eu queria tratar com vocês os últimos versos que nós lemos aqui. Primeiro, que Jesus, ainda com 12 anos, deixava perplexos, deixava maravilhados, não apenas as multidões, mas os mestres que se reuniam no templo. Então veja só, estávamos na nação que mais conhecia de Deus pela revelação das Escrituras, na capital dessa nação e no templo, onde se reuniam as maiores autoridades, os maiores entendidos, pessoas que estudavam às vezes as Escrituras dia e noite. E mesmo a esses, Jesus deixou de queixo caído. Eles expunham, explicavam coisas para Jesus, e Jesus, ao perguntar de volta para eles, deixavam eles sem resposta, deixavam eles sem argumentos, deixavam eles numa saia justa, porque Jesus confrontava, Jesus colocava diante deles questões que eles mesmos não compreendiam. Colocava questões mais profundas do que às vezes a superficialidade do que eles tratavam. Jesus colocava para eles perguntas tão profundas que os deixavam sem respostas, deixavam-os boquiabertos. Isso se deu não apenas com os mestres aqui, com a multidão, mas também com os pais dele. Quando os pais dele chegaram, depois de 3 dias, foram falar com Jesus, foram dar uma bronca em Jesus. Como, filho, o Senhor, como você fez isso conosco, filho? E aí Jesus diz: olha, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? E o texto nos diz que eles não compreenderam o que Jesus queria dizer com aquilo.
Por quê? Se você for olhar, né, é porque a gente já tem essa concepção de Jesus como Deus. Mas se o seu filho, imagine o seu filho chegando para você e falando, não, eu estava na casa do meu pai. O José e Maria provavelmente, bom, o menino talvez não esteja batendo bem da cabeça, já está 3 dias, né, sem ninguém por perto, não sei onde ele comeu, não sei o que ele fez nesse período, porque ele não deve estar bem da cabeça, talvez esteja com dor de cabeça, porque a casa do pai dele é em Nazaré, é onde eles estavam morando. Ele falou, não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Sim, nós sabemos que você deveria estar na casa do seu pai, em Nazaré, mas você perdeu a comitiva, você perdeu a nossa saída e ficou aqui. Você deveria estar na casa do seu pai. Então, o que você está fazendo aqui? Não estou entendendo, não estamos entendendo o seu argumento. Porque nós estamos dando essa bronca em você porque você não está na casa do seu pai. Você está dizendo que está na casa do seu pai, aqui em Jerusalém. Nós não temos casa aqui, Jesus. E eles ficaram sem entender o que Jesus estava dizendo. Mas por quê? Porque Jesus estava falando em termos espirituais. Jesus estava falando das coisas celestiais. E como nós vamos ver, esse é o foco da mensagem, como Deus, na pessoa de Jesus, sempre quer falar de coisas celestiais que o ser humano interpreta, entende de uma forma terrena, de uma forma aqui desse plano. E Deus, justamente por ser um ser lá de cima, Ele quer falar das coisas de cima. Mas o ser humano fica puxando Deus para falar das coisas de baixo. E Deus insiste, não, eu quero falar das coisas de cima. E as pessoas, não, nós não estamos entendendo, porque sempre as pessoas interpretam que Deus fala das coisas celestiais e interpretam aqui de baixo. Que aí não encaixa, não dá certo e não entendem. Se vocês forem ver ao longo dos evangelhos, o tempo todo eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Em João 8,27 vai estar escrito, eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai, com letra maiúscula, assim como os pais de Jesus não entendiam que Jesus estava falando do Pai com letra maiúscula. Lá em João 10 diz que Jesus usou uma comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Eles não entendiam. Em João 16, não entendemos o que ele está dizendo. Em João 13, o próprio Jesus diz, você não compreende agora, porém mais tarde você compreenderá. Em João 12, a princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado que perceberam o que ele queria dizer. Então o tempo todo Jesus está falando ao ser humano, o tempo todo, pense não apenas aqui naquela época, pense hoje. O tempo todo, Deus quer falar com você, e o que geralmente acontece com você, comigo, com todo mundo, e o que muitas vezes acontece é, não compreendemos. Não compreendemos. Então veja que é uma comunicação que fica dificultada, porque não está havendo uma interlocução. Deus está falando, mas a gente não está captando, a gente não está entendendo. E aí não interessa quantas palavras Deus fale, porque se não houver o entendimento, não houver a captação dessa mensagem, ela se esvai. Como Jesus disse, né, se a semente cai e a pessoa não entende, ela se perde. E aí é um problema. E por que não entendem? Por que muitas vezes a gente não entende? Porque, veja que isso, como eu comecei a falar antes, Deus é Espírito. E Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Assim como a adoração, Deus está buscando aqueles que vão adorar em espírito e em verdade, Deus também está buscando aqueles que querem aprender em espírito e em verdade. Porque Ele é espírito. Então, se você ficar cobrando de Deus que Ele fale coisas somente terrenas, Ele não vai se submeter a isso. Porque Ele é espírito. E assim como Ele busca adoradores que o adorem em espírito, Ele também busca pessoas que o entendam em espírito e em verdade. Abra comigo, queridos, em 1 Coríntios capítulo 2, onde nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo exatamente isso. Primeira Coríntios capítulo 2. Inclusive o pastor Wagner tem lido esse trecho aqui à noite. 1 Coríntios 2, verso 12. Olha como isso é claro aqui nesse trecho, queridos. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito
com letra maiúscula, procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, olha qual é a função do Espírito. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Para quê? Ele fala, para que, olha o objetivo, qual é a função do Espírito Santo? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então você já vê que essas coisas não são terrenas, porque se fossem coisas terrenas, a gente não precisa do Espírito de Deus. Então Ele nos deu o Espírito dele para que a gente entenda essas coisas que Deus nos dá gratuitamente. E ele continua, delas também falamos. Então o apóstolo Paulo fala, olha, Ele nos deu o Espírito para entender, e é isso que nós vamos falar. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, que a sabedoria humana, de novo, trata dessa dimensão, desse plano da existência, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Agora, veja como fica claro, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha como esse trecho, queridos, explica toda a função da igreja. Toda a dimensão da pregação do Evangelho está aqui explicado. Então ele fala, nós não conseguimos entender as coisas que Deus fala. Jesus o tempo todo falando, fala aqui, fala ali. Todo o Evangelho fala, e eles não compreendiam, e eles não entendiam, e eles não sabiam do que ele estava dizendo, não entendiam que estava falando do Pai, não entendiam que estava falando da sua morte e ressurreição, não entendiam. Então o que Deus faz? Ele envia do seu Espírito para que a gente consiga entender as coisas que Ele tem nos dado gratuitamente. E aí ele fala, essas coisas não fazem parte da natureza humana, da sabedoria humana, das coisas desse plano de existência. São coisas espirituais. São coisas ensinadas pelo Espírito. Ele fala, e nós, graças a esse Espírito, nós falamos dessas coisas espirituais e interpretamos coisas espirituais para os que são espirituais. Então veja, o que ele está tratando? O que o Espírito leva o ser humano a entender e interpretar? Verdades espirituais. O Espírito que Deus nos deu, usamos para interpretar verdades espirituais. Para quem? Para os que são espirituais. Vocês acham que os espirituais são maioria ou são minoria? Então aí um cuidado, né, querido? Se você vê às vezes multidões indo numa direção, será que são espirituais mesmos ou não? O que está sendo tratado ali para levar aquelas multidões, são verdades espirituais ou não? Porque as verdades espirituais, veja, já filtra bastante o número de pessoas interessadas. Porque só quem vai estar interessado em verdade espiritual, queridos, são os espirituais. Os outros, primeiro, não vão entender, segundo, não vão ter um pingo de interesse. Deus é Espírito. Ele busca adoradores que o adoram o Espírito em verdade. E Ele quer, pelo meio do Espírito, por meio do Espírito dele, interpretar verdades espirituais para os que são espirituais. E o texto continua, olha só, verso 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura. Ele olha, não sei, não está me trazendo nada, não sei do que ele está dizendo. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A pergunta é, você é espiritual ou não? Se você é espiritual, o que o texto está dizendo? O Espírito vem e te revela coisas espirituais. E o Espírito vem que está interpretando coisas espirituais para você. E se você às vezes vê uma mensagem, uma pregação 100% espiritual, e aquilo não te atiça fome e sede, não te atiça interesse, já é uma coisa. Será que eu sou espiritual? Porque eu não estou tendo interesse pelas coisas espirituais. Veja que Deus é espiritual, Deus é Espírito, Ele quer falar das coisas celestiais. O difícil é encontrar audiência para isso. O difícil é encontrar pessoas espirituais que queiram isso. E se uma pessoa diz, eu realmente não estou tendo tanto interesse, então o que eu faço?
peça o Espírito Santo. Amém. Porque o que ele diz? Ele deu o seu Espírito para que nós consigamos compreender as coisas que tem nos dado gratuitamente. É pelo Espírito. E o próprio Jesus diz que, assim como um filho pedindo um pão, o pai não dá uma pedra, da mesma forma, quem pede o Espírito Santo, o Pai lhe concede. Então a pessoa diz: Senhor, eu quero compreender as coisas espirituais. Eu quero sair desse plano básico, desse plano simplório, medíocre da vida, que é talvez 5... Se você for contar os anos da sua existência, os anos que você passa na Terra, não é nem 0,0001% da sua vida. Se você vai para a eternidade, vai ter anos eternos, é lá que realmente conta, é as coisas de lá. E você fala assim: eu quero entender as coisas espirituais. Não apenas porque elas se aplicam apenas à celestialidade, mas porque se aplica à Terra. Porque para a sua vida ser um paraíso, a sua vida ser um céu na terra, você precisa vivenciar o que nos céus eles vivem, você precisa viver aqui. Como os anjos se relacionam, como o pai se relaciona com o filho, como eles lidam uns com os outros, você praticar isso aqui, a sua vida se transforma no céu. Pelo menos do seu coração e no seu entorno e da sua compreensão da vida. Mas para isso você precisa das verdades espirituais. E para as verdades espirituais você tem que ser espiritual. E para ser espiritual você precisa se encher do Espírito de Deus. Verdades espirituais você só vai compreender se você for espiritual. E você só vai ser espiritual se o Espírito Santo vier sobre você. Então, queridos, veja só, se uma pessoa não se interessa por uma mensagem espiritual, isso em nada depõe contra a mensagem. Isso depõe contra a pessoa. Se a pessoa que vem aqui no púlpito, derrama o Evangelho, derrama verdades espirituais, não tive muito interesse porque eu estou preocupado com isso. Então veja, isso não depõe contra a mensagem, depõe contra a pessoa, porque a pessoa está fixada nesse plano transitório da vida. E quando o apóstolo Paulo diz: não coloque seus olhos nas coisas deste mundo, mas coloque seus olhos nas coisas eternas. Porque o que é visível é transitório, o que não é visível é eterno. O próprio Jesus diz que está escrito nos profetas: eles serão ensinados por Deus. Amém. E o que Deus vai ensinar? Vai ensinar verdades espirituais. Amém. Jesus diz lá em João 6, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes tenho dito são Espírito e vida. E por que eles não entendiam? Porque as minhas palavras são Espírito e vida. E faltava as pessoas compreenderem e desejarem essa dimensão espiritual. E é por isso que muitos, quando Jesus pregava, lá em João 6, ele pregou, a multidão o abandonou. E Jesus voltou, só ficou os 12. A multidão que Jesus havia multiplicado os pães, 5.000 pessoas estavam ali, Jesus deu uma mensagem espiritual, 100% espiritual, todos o abandonaram. Só ficou os 12, Jesus diz: não quereis vós ir também? E aí Pedro mostra que ele estava com essa sede espiritual. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Palavras do quê? Prosperidade, casamento, tudo isso faz parte. Mas olha, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Veja só, queridos, eu quero passar com vocês para a gente entender um pouco como era essa incompreensão e como isso era real na vida de Jesus. Abra comigo em João capítulo 3. Vamos ver Jesus pregando verdades espirituais, que era o que interessava a ele, e as pessoas interpretando de forma terrena. João 3, esse é um trecho que a gente está trabalhando à noite, mas vou passar aqui brevemente. João 3, verso 3. A gente vai passar bastante pelo Evangelho de João, então deixem aberto aí no Evangelho de João.
João 3,3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha qual é o que Jesus está pregando, queridos, e o que interessava ele. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus deu uma mensagem espiritual. Olha a interpretação. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então por que não captavam? De novo, Jesus e Deus dão uma verdade espiritual que a pessoa interpreta de forma terrena. E continua no verso 9. Perguntou Nicodemos: mas como pode ser isso? Veja como ele não estava entendendo nada. E Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Quantas vezes, querido, Deus às vezes pode ter virado para nós, dado alguma forma de comunicação, seja aqui na igreja, seja através de uma pessoa, seja através de uma experiência de vida, seja através de um pensamento que te sobreveio, Deus falando contigo. E você, às vezes, interpretou de uma forma totalmente diferente, Jesus falando de algo espiritual, algo de crescimento, algo de virtude, algo do seu coração transformado, e a gente interpreta de outra forma. E Jesus, às vezes, olha para a gente e fala: mas você já tem tempo, como o apóstolo Paulo diz, de ser mestre, e você não entende isso. E Jesus continua: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos. Nós, aqui Jesus falando, eu com o Pai, falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas. Jesus está falando: olha, nem isso, nem chegou lá no que eu realmente quero falar. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, olha o interesse de Jesus. Qual o interesse da mensagem dele? Olha, eu quero falar de coisas celestiais, e mesmo assim coisas que ainda nem são tão celestiais assim, vocês não conseguem compreender. Ainda estou falando aqui, mas nem esse ponto mais básico não estão entendendo, porque o interesse seu é outro e não o meu. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, queridos. Qual é o interesse de Deus, o que Ele quer falar com a gente e o que a gente quer ouvir. Porque se Ele falar isso aqui e a gente quer ouvir isso aqui, não vai haver comunicação. A gente não vai entender bulhufas do que Ele quer dizer, não vai ter interesse no que Ele quer falar e às vezes vai virar as costas enquanto Ele fala. Enquanto Ele fala, a gente pode virar as costas. Porque há essa diferença de perspectiva, essa diferença de interesse, e aí não há comunicação. Verso 31, queridos. De novo ele explicando isso. De novo falando do que Deus quer dizer, e às vezes as pessoas não querem ouvir. Verso 31, João 3,31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aqui é João Batista falando de Jesus, né? Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Então João Batista fala: olha, o que eu ensino ainda é muito básico, é mais da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido. O que ele viu e ouviu? Coisas lá de cima. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limites. Então, veja, toda e qualquer mensagem que nós vemos no Antigo Testamento eram ministrações do Espírito de forma limitada pelos defeitos e fraquezas do ser humano. Quando Jesus vem e fala, Ele fala pelo Espírito e sem limites. Então, são verdades realmente profundas e espirituais que às vezes a gente não está tendo o mesmo encaixe, a mesma vontade, a gente não está no mesmo caminhar de Deus. Então, veja de novo. Jesus querendo falar das coisas celestiais e o ser humano rebaixando a palavra de Deus. Verso 10, João 4,10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Olha o que Jesus está propondo. Aí o que a mulher diz?
O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Então Jesus de novo, falando de coisas espirituais e ela interpretando. Não, mas você não tem como tirar aqui a água do poço. Você não está com um balde, não está com uma corda, como é que você vai pegar? Então é Deus o tempo todo falando de coisas maiores, coisas mais elevadas e o ser humano rebaixando o que Deus está dizendo. E continua, verso 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água, queridos, eu acho isso aqui espetacular. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Jesus está comparando, você, mulher, está querendo essa água simples, como a imensa maioria das pessoas querem as coisas deste mundo, mas Jesus diz, mas se você tem isso, você vai voltar a ter sede. Isso não vai preencher, a sua insatisfação vai continuar. Quanto mais você receber, mais você vai ter que correr por outras coisas novas. Nunca vai te preencher, porque você bebe dessa água e volta a ter sede. Agora, se você beber da água que eu lhe der, que vier de mim, você nunca mais vai ter sede na sua vida. E continua. Ao contrário, a água que eu te der se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Queridos, é exatamente isso aqui que Deus quer produzir em nós. É isso que Ele quer produzir. Amém. Isso aqui é vida e abundância. Amém. Recebeu o quê? Quantos reais, quantos carros, quantas casas? Não, é a água que eu der, que vai gerar em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso Jesus chamou de vida e abundância. E isso Jesus chamou de um ser humano pleno. Isso Jesus chamou de um ser humano que está pleno, repleto de Deus, um ser humano em plenitude. Dele jorra água para a vida eterna. Olha a profundidade disso. Olha o quanto a gente ainda não entendeu isso. Como a gente busca outras coisas em vez de fazer o que Jesus diz. Busque em primeiro lugar o quê? Todo mundo sabe esse versículo. Quem o vive? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso vai produzir uma água que vai jorrar de você de abundância, jorrar de você de alegria, de gratidão, de satisfação, de celebração com a vida. Vai jorrar de você vida. E uma vida que jorra. Não é uma vida que acaba aqui, é uma vida jorrando para a vida eterna. E isso é lindo demais. E é isso que Deus quer produzir. Mas, de novo, o ser humano olha isso, interpreta de forma terrena. Olha só. Verso 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água do poço. Daí Deus fala: olha, eu vou te dar bênçãos. Ah, Senhor, quantos reais? Quantos reais, Senhor, vai ser? É a mesma coisa. Mas se eu te der reais, você vai precisar correr atrás de outros reais, porque vai acabar. Agora, se eu te der o que preenche o ser humano e destrói os nossos pecados, as nossas calamidades, as nossas fraquezas, as nossas depressões, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos pânicos, os nossos pecados, se eu der isso, isso jorra para a vida eterna, isso mata a sede. Amém. Isso que Deus quer dar. Mas Deus, de novo, não consegue falar com a gente, porque se Ele fala, eu vou te dar água viva. Oh, Senhor, que bênção, não vou precisar mais ir no poço. É como se Deus, eu vou te dar um combustível vivo. Ah, que bom, não vou precisar mais abastecer meu carro. Onde está o nosso olhar, querido? Se a gente olhar para cá, se o nosso olhar está aqui para baixo, e Deus está falando lá de cima, não vai ter comunicação.
A gente precisa adequar os nossos valores, os nossos princípios, as nossas perspectivas, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas aspirações com as de Deus. Encaixou isso, você viver no reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. E as demais coisas, você as tendo ou não tendo, você vai ser um ser humano pleno. Mas vai ser um ser humano pleno até mesmo para viver a abundância, sem se corromper, sem se destruir, sem precisar disso ou daquilo para a sua vida ter alguma coisa. Você vai ser pleno. E as circunstâncias, estando a favor ou contra, você continua forte, você continua firme. Como o salmo que nós lemos aqui, a Valdeci leu. Alguns tropeçam e caem, nós nos erguemos e ficamos firmes de pé. Amém. Não interessa o que está acontecendo, porque você tem uma água viva jorrando de você. E continua. Isso, vamos ainda no capítulo 4, de novo, não entendendo o que Jesus diz. Verso 33. 33. Você vê que não para. Vamos do capítulo 3, não entendeu. Capítulo 4, não entendeu. De novo, no capítulo 4, outras pessoas também não entenderam. João 4, verso 33. Então, os seus discípulos, agora são até os discípulos, disseram uns para os outros. Vamos no verso 31. Para pegar o contexto aqui, verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Ah, Jesus, você está escondendo aí, né? Você tem um churrasquinho, um pão de queijo do grande, não do pequeno. Já ensinei aqui para vocês, é do grande. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. De novo, o que o ser humano faz? Jesus falando da coisa espiritual, o ser humano olhando para o plano terreno. Verso 33. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que alimenta o seu ser? O que alimenta o seu ser mesmo? Jesus diz que o que alimenta é pegar a vontade de Deus e vivê-la. Pegar a vontade de Deus e realizá-la. E ter isso como o nosso desejo a cada dia. Meu desejo com os meus filhos, viver a vontade de Deus. O desejo com minha esposa ou meu marido tem que ser viver a vontade de Deus. O desejo com a minha igreja, fazer a vontade de Deus. E tudo isso, se você realizar a vontade de Deus, seguindo os valores e princípios de Deus, como a sua vida não vai estar totalmente satisfeita? Como você não vai estar dizendo: meu Deus, eu me alimentei, eu me alimento com tanta coisa boa que eu tenho vivido, simplesmente vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu quero a vontade de Deus realizada em mim, através de mim, comigo e para Ele. Como isso não vai satisfazer? Você vai olhar, as pessoas vão olhar para você: meu Deus, parece que essa pessoa comeu um banquete, que às vezes não comeu nada, é só porque viveu o Evangelho. Tem que ser assim. E ele vai falar de novo esse tema da comida, agora no capítulo 6. Passam aí comigo. Algumas páginas, João 6, verso 26. Vai de novo, basicamente dizer a mesma coisa, talvez com um pouco mais de detalhe. João 6, verso 26. Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então veja só, no início do capítulo 6, Jesus multiplica pão e dá comida para aquela multidão imensa. O que as pessoas pensam? Em vez de olhar: meu Deus, a gente tem muito a aprender com ele, porque ele vem de Deus, ele fez esse milagre, então ele tem verdades espirituais para nós. Não, o que o povo faz? Vamos correr atrás dele, porque se ele deu comida para todo mundo, agora a gente está... E vai sempre dar para a gente comida. A gente agora está feito, a gente não vai nem precisar trabalhar, porque ele vai dar comida para todo mundo. Então Jesus diz: vocês estão me procurando não é nem por causa dos sinais, é por causa da comida que vocês comeram. E ele continua. Aí no verso 27 ele diz: olha o que o Evangelho diz: não trabalhem pela comida que se estraga,
mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. De novo, queridos, a busca humana por coisas, por interesses materiais, e Deus tentando desesperadamente deslocar o nosso olhar para coisas maiores. Não é porque você não vai ganhar isso, é que você colocando o olhar no que importa, do que Deus valoriza, porque Deus diz, é isso aqui para o qual eu criei vocês, para esses valores, para esse entendimento, essas coisas vocês vão ter. Calma, eu vou lhes ajudar nisso, mas coloquem o seu olhar nisso aqui, porque se vocês colocarem o olhar nisso aqui, vai ser algo que se estraga. Vai ser algo que vocês vão ter que sempre buscando, como ratinhos no laboratório, rodando ali aquela roleta atrás de comida. Vocês não são animais. Vocês têm uma vida espiritual. Vocês vieram de mim. Olhem para as coisas como eu olho. Olhem nessa perspectiva. A comida estraga. Existe uma comida eterna para a qual eu lhes criei. Isso transforma o ser humano em alguém pleno. Queridos, veja só, essa aqui é a pregação que Jesus começa e depois a multidão inteira da multiplicação depois o abandona. Não, esse negócio de pão do céu, comida eterna, não, tá, chega, não quero disso não. Era mais fácil para Jesus, se Jesus quisesse ter Israel inteiro e o planeta inteiro sob os pés dele, era fácil para ele. Era só ele ensinar as coisas deste mundo. Alguém sabe mais do que Jesus como se tornar rico, milionário? Ninguém sabe mais do que isso. Se ele quisesse falar sobre isso, ele encantaria o planeta inteiro. Mas ele falou, não é isso que eu vim ensinar, porque isso estraga, isso não preenche. Então, qualquer ser humano que põe-se nessa busca, eu vou ser famoso, eu vou ser poderoso, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, achando que isso vai satisfazer a alma dele, eu tenho pena, porque Jesus, o próprio Deus, já disse, não vai satisfazer. Lá em Eclesiastes, Deus diz, Deus colocou no ser humano um anseio pela eternidade, um anseio por coisas maiores. Se não chegar a isso, a pessoa pode ter tudo, não vai ser plena. Não vai. O verso 51. Jesus vai falar agora do pão, ainda nesse capítulo, ainda de novo, as pessoas interpretando de forma equivocada. João 6, verso 51. De novo, entendendo Jesus de forma errada. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha o que Deus prega, queridos. É por isso que às vezes eu olho no YouTube e fico... Porque assim, não tem nada a ver, que se fosse pelo menos parecido, eu não consigo ver nada. Olha o que Deus prega. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Olha o que fizeram com a mensagem. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? É duro, né, queridos? Deus passa, vou te falar, viu? Às vezes Deus fala com você e a gente fala, ai Jesus, mas eu vou ter que comer isso aqui? Deus está falando de outra coisa completamente diferente. Jesus, que Deus não desista de falar conosco, né, queridos? Que a gente adote essa perspectiva para Ele poder falar e a gente receber as coisas do alto e as demais coisas depois vêm de lambuja, né, como diz. Verso 53, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem, aí Jesus provoca, né, já que estão interpretando a forma tão tosca, Jesus chuta o balde e provoca eles ainda mais. Se vocês não comerem a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberem o meu sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Olha a imagem que Jesus diz. Vocês vão ter que começar a me comer aqui, e beber meu sangue. Jesus ainda para deixar eles escandalizados, né, com a tolice deles.
Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Isso aqui é evangelho, isso aqui é Jesus dizendo, isso que é a verdadeira comida, isso que é a verdadeira bebida. E ele continua, verso 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí o verso 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, não é nem só a multidão, havia discípulos, disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Muita gente despreza isso e valoriza outras mensagens. E aí Jesus diz, o que acontecerá quando essas pessoas verem o Filho do Homem descer de onde ele veio? Eu vou, até o fim da minha vida, pregar as verdades espirituais. Para o dia que ele descer, eu olhar, Senhor, eu preguei semelhantemente, ou pelo menos busquei no meu coração pregar isso. Tendo isso em vista, o que você vai pensar quando ver o céu se abrindo, a trombeta tocando, milhões de anjos descendo em glória e o Filho de Deus descendo sobre a terra? Aí você vai colocar na devida perspectiva o que é mensagem de Deus, o que não é, o que é riqueza, o que não é, o que é valoroso para Deus, o que não é. Tendo essa perspectiva. Dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Nós já lemos. Verdades espirituais só são compreendidas pelos que são espirituais. E os que são espirituais são aqueles que pediram e querem que o Espírito de Deus esteja nelas e os guie para essas verdades espirituais. Celestialidade. Algo que a igreja pregava. Tem que voltar a ser pregado. Celestialidade, espiritualidade. O que Jesus pregava, ninguém entendia. Se todo mundo em multidões está entendendo, o que será que está sendo pregado? Capítulo 8, de novo, outra incompreensão. João 8, verso 31. João 8,31, disse Jesus aos judeus, olha só, não é a multidão, não eram os inimigos, não era o pessoal que estava perseguindo Jesus, atacando, não. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, tem gente que diz que, olha, eu aceito Jesus, aceito, vou te seguir. E olha o que Jesus diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. De novo, mensagem 100% espiritual descendo do céu na cabeça do ser humano, para transformar tudo, limpar tudo, edificar tudo, fazer um crescimento maravilhoso. Verdade espiritual. E o que acontece? De novo, né, que não tem nem surpresa, que já estamos aqui na 1000ª vez. Verso 33, Jesus fala, conhecerão a verdade nos libertará. Em vez de, aleluia, não. Aqueles que tinham crido, aceitado Jesus, eles responderam, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Verdades celestiais, de novo, interpretado de forma terrena. Eu já citei aqui, eu vi uma vez uma pregação dizendo, o cara pegou o versículo, Cristo, a esperança da glória. Ah, então ele é a esperança da sua glória no seu trabalho, você vai ser promovido. De novo, verdades espirituais, fala, pegar um trecho de Cristo, a esperança da glória, e tratar isso de ganhar mais dinheiro, queridos, isso é cuspir na cara do Jesus crucificado, ensanguentado e morrendo. Eu fiquei com nojo quando eu vi isso, nojo.
Então, de novo, Deus querendo transmitir uma mensagem espiritual que transforma, enriquece a nossa alma. Depois as outras coisas vêm, queridos. Essa falta de fé nisso, de você buscar coisas espirituais, passar às vezes um ano inteiro vendo mensagens espirituais, e ver um ar sobre o seu problema, e você falar: obrigado, Senhor, Ele está me alimentando. E, queridos, as demais coisas, é falta de fé. Você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e você crê nisso, as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém. Agora vamos lá para Mateus. Mateus 16, saiu um pouquinho de João, mas uma última aqui dessas incompreensões. E aí a gente fecha. Mateus 16. De novo, uma que Jesus deve ter ficado embasbacado com o tamanho da negligência das pessoas em entender que Deus vem falar de coisas divinas. É difícil entender isso, queridos. Deus vem falar de coisas divinas. Parece que hoje é surpreendente, mas antigamente era óbvio. Deus vem falar de coisas divinas. Deus, que é o Espírito Santo, vem falar de coisas espirituais. Olha como é claro e simples isso. E as demais coisas são acrescentadas. Eles, claro, toca e fala demais de muitas coisas, de pontos que nós precisamos. Mas a base, o principal, é Deus falando de coisas divinas. O nosso Pai que está nos céus falando de coisas celestiais. Como nós vimos aqui. Jesus falava o quê? Verdades espirituais, para os que são espirituais. E de novo, Mateus 16, verso 6. Não, verso 5, né? Isso é logo depois da multiplicação de pães. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar o pão. Eita, esqueceram de levar pão. E agora? Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que eles discutiam entre si, dizendo: eita, é porque nós não trouxemos pão. E Jesus vai dar uma bronca, nós esquecemos o pão, e ele já está falando aí: cuidado com o fermento dos fariseus. Verso 8: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé. O tempo todo, ele falando de coisas espirituais, a gente rebaixando. O que Deus enxerga nisso? Homens de pequena fé. São espirituais? São homens de pequena fé. Por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram que dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolheram? Então Jesus põe aqui em perspectiva. Eu estou falando de verdades espirituais, e vocês estão preocupados com coisas terrenas. Vocês não sabem que de 5 pães eu posso alimentar 5.000 pessoas. E o foco de vocês é: Jesus fala uma pregação sobre como ter mais dinheiro, e Jesus fala: mas eu posso dar tudo para vocês, e vocês estão preocupados com isso. Busquem as coisas espirituais, entendam as verdades espirituais, e primeiro você vai ser pleno e vai ter coraça e virtude cristã e cheio do Espírito Santo para aguentar a circunstância leve ou pesada, vida difícil ou vida tranquila. O importante é: você vai ser pleno em Deus, e Deus vai olhar para você e vai falar: servo bom e fiel. Amém. Você foi fiel no pouco. No pouco você buscou o quê? Verdades espirituais. Você queria me ouvir. Você queria ouvir o que eu tinha para dizer, qual era o meu principal interesse, e você falava: Senhor, me dá mais. E você foi fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Então Jesus fala: pelo amor de Deus, vocês não viram o que eu fiz com 5 pães e 2 peixes? Então permita-me, com licença, falar de coisas espirituais. Depois nós vamos tratar disso. Depois eu vou te ajudar. Depois eu vou te abençoar.
Não põe o carro na frente dos bois. Senhor, primeiro resolve meu problema, depois fala das coisas. Mas nunca vai chegar esse momento. Não, ouça eu falar o que eu quero. Ouça Deus falar de coisas divinas. Ouça o Espírito falar de coisas espirituais. As demais coisas serão. Mas isso requer fé. E é fé, esse é o momento de colocar ela em prática. E no verso 11, Jesus de novo, embasbacado, como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Então, queridos, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes Deus quer falar conosco. E você vê uma figura de um pão, vê uma figura de uma moeda, e fala, eu não estou falando de pão, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de riqueza, de caráter, riqueza espiritual, vida com Deus. Não é possível que vocês não entendem. E Jesus fala, vocês dizem que tem muita fé, aleluia, eu creio que Deus vai me dar o pão, mas não é esse pão que Ele está falando. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado, é com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, eles entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Eu já preguei aqui uma sequência, que eu chamei de afrontas do Evangelho, umas 4 ou 5 mensagens. Eu estava pregando sobre isso aqui. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí a pessoa pode pensar, não tem interesse sobre isso. Jesus pregava sobre isso. Eu pregarei. E a gente tem que ter cuidado com isso. E com isso, depois, ele pega os pães e multiplica. Se você tiver cuidado com um ensino torto, um ensino que pega a mensagem do Evangelho e a corrompe ou a rebaixa. Porque Deus quer falar verdades espirituais para os que são espirituais. E para isso Ele nos tem dado o Espírito, para que entendamos das coisas que Ele tem nos dado gratuitamente. Isso é Evangelho. Isso é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Amém. Vamos voltar lá para João 8. João capítulo 8. Vamos ver aqui, vou começar a fechar para ver o diagnóstico de Jesus e a cura. João 8, verso 43. Jesus dá aqui o diagnóstico. Por que não entendiam? Por que não compreendiam? Por que sempre rebaixavam as verdades espirituais para coisas simples da terra? Não é uma inverdade, muitas vezes, mas não é o que Deus quer dizer. João 8,43. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por quê? Por que vocês não estão entendendo? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. E no verso 45. Agora 45. Pode pular isso. 44. No entanto, vocês não creem em mim porque eu lhes digo a verdade. Por que não estão crendo? Porque, veja, a pessoa geralmente não acredita quando a pessoa diz uma mentira, né? Não vou acreditar nisso porque é mentira. Agora que Jesus diz, vocês não estão crendo porque eu estou dizendo a verdade. Olha a loucura do ser humano. Não acreditar, eu não acredito porque é mentira. Mas Jesus está dizendo, vocês não estão acreditando porque é verdade. Então veja só, queridos, cresceu enormemente o desinteresse por mensagens que falem verdades espirituais, que falem da cruz, que falem de arrependimento, que falem de virtudes, que falem de amor, que falem de você servir o próximo. Totalmente. Isso não vende, entre aspas, não dá ibope. Mas é o que Jesus diz, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Então a gente vê quem que a gente quer ouvir, as coisas deste mundo ou as coisas lá de cima.
E aí Jesus continua, olha o verso 47, ele diz que eram incapazes e que eles não ouviam a verdade. Olha o verso 47. Aquele que pertence... Jesus é um mestre, né, queridos? Aqui ele simplifica e deixa claro como a água cristalina. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Está falando para aquele povo lá, né? Espero que não para nenhum de nós. Então Jesus está dizendo, aquele que pertence a Deus, é de Deus, ele ouve o que Deus diz. Se Deus quer falar verdades espirituais, e ele já cansou de dizer que essa é a prioridade dele, as pessoas que são de Deus querem ouvir Deus. Eles ouvem Deus. É o Senhor falando, deixa eu ouvir. Eu vou ouvir. Pode não, aparentemente não estar resolvendo meu problema, mas eu quero ouvir, porque é o meu Pai me falando. E as ovelhas dele conhecem a voz do bom pastor. E eles a ouvem. Então, queridos, isso é a diferença. Aqueles que ouvem pertencem a Deus. Aqueles que não ouvem não querem isso. É o que Simeão disse lá para Maria, mãe de Jesus. Um profeta, quando foi apresentar Jesus ao templo, ele disse a Maria, o seu filho será sinal de contradição. Ele vai causar a queda de muitos e o erguimento de muitos. Porque ele vem com a verdade espiritual. Muitos dizem, não quero. É um sinal de contradição. Ou para muitos, é isso que eu queria. Isso está separando o quê? Isso está dizendo, é os que pertencem a Deus, ouvem o que Deus diz, o que Deus quer dizer. E no João 7, aqui ele deu o diagnóstico. Os que ouvem a Deus são os que pertencem a Deus, os que querem Deus. E agora a cura, João 7, verso 17. Depois do nosso estudo do WhatsApp, versículo por versículo, 539 áudios no Evangelho de João. Já estou craque no Evangelho de João. Você vê que eu estou aqui só no Evangelho de João, que é João 7, verso 17. Olha a cura que Jesus diz. Se alguém decidir, eu não posso fazer isso por você, nem Deus pode te ajudar nisso. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então está aqui Jesus pregando verdades espirituais, verdades espirituais, verdades espirituais. O povo só distorcendo, entendendo errado, aquela confusão. Jesus diz, vocês querem entender? Vocês querem receber? Decidam fazer a vontade de Deus. E aí vocês vão ver que o meu ensino é de Deus, que vocês vão começar a captar as verdades espirituais, se você decidir a fazer a vontade de Deus. Porque nós vimos, queridos, aqui um pouco antes, discípulos de Jesus que haviam aceitado Jesus, mas não entendiam bolhufas e o abandonaram. Por quê? Porque muitos aceitam Jesus, entendam isso, aceitam Jesus, mas querem continuar fazendo a sua vontade. Então, para que aceito Jesus? Eu aceito Jesus porque aí Jesus vai me ajudar a realizar todas as minhas vontades. Sinceramente, eu acho que uma boa porcentagem das pessoas é isso. Eu aceito Jesus, porque aí Jesus vai resolver todos os meus problemas, Ele vai me ajudar a realizar toda a minha vontade. Num primeiro momento, é até natural que ocorra isso. A pessoa ainda fraca na fé, ainda crescendo. Mas aí Jesus diz, aí a pessoa tem que começar a trocar esse olhar. Eu quero fazer a vontade de Deus. E esse que decidir isso, fazer a vontade de Deus, vai descobrir que o meu ensino é mais poderoso, mais maravilhoso, mais profundo que qualquer coach, do que qualquer mestre espiritual, do que qualquer outra pessoa que você possa pensar. Verdades espirituais para os que são espirituais. Como é que você se torna espiritual? Você decidindo fazer a vontade de Deus. Você decidindo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém pode fazer isso por você.
A minha esperança é que Deus, por meio do Espírito dele, lhe toque e te ajude a tomar essa decisão. Eu quero fazer a vontade, ponto. Mas qual é a vontade? Não, em tudo. Em tudo. Não é uma coisa pontual, não é na decisão do meu trabalho. Não, é tudo, é a vida. A vida. Não estou falando de uma decisão, estou falando de todas. Não é uma decisão, é todas. É no seu tratar com o seu marido, seu tratar com sua esposa, seu tratar com seus filhos, com o seu chefe, com a sua igreja. É tudo. Amém. Você fala, é nesse tudo que eu vou viver a vontade de Deus. Amém. Aleluia. E aí todas as verdades espirituais vão, em vez de entrar no ouvido e sair pelo outro, vai começar a entrar. Porque você passou a ser interessado nisso. Se você quer fazer a vontade de Deus, você vê a verdade espiritual, opa, é isso aqui que eu quero. Eu decidi fazer a vontade de Deus, então eu preciso viver isso. Hoje, agora, já e para sempre. E aí você vai começar a viver as verdades espirituais, vai começar a compreendê-las, e o Espírito Santo nos é dado para entendermos as coisas que Ele nos tem dado gratuitamente. E aí você vai ver o que vai te acontecer. E não é promessa minha, é promessa do Evangelho. Mas primeiro se interesse pelas verdades espirituais. As demais coisas virão. Isso é promessa do Evangelho. Busque as demais coisas, você pode tê-las. Pode alcançá-las, pode ser muito feliz. Mas isso não chame de Evangelho, porque não é. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o caminho. Tem dois caminhos. Você chegou na sua vida numa bifurcação. Busque as demais coisas. Você pode alcançar um monte delas. E pode ser até mais próximo, mais rico do que esse aqui, que decidiu seguir Jesus. Eu vou buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Esse aqui, pode estar bombando, pode estar 1000 vezes melhor que você hoje. E esse aqui não. No meu passo de formiga, eu vou seguindo os passos do meu mestre, buscando as verdades espirituais que ele deu para os espirituais, que ele derramou o seu espírito, buscando o reino de Deus e a sua justiça, sem nem se preocupar com as demais coisas, porque pela fé você sabe que virão. Nós vimos aqui no início do culto, estamos precisando de pessoas para trabalhar lá em cima. Isso é palavra de Deus. Isso é você decidir, eu quero fazer a vontade de Deus. Ah, Deus, você não me deu tal coisa. E Deus falando, gente, eu estou pedindo um professor para ensinar crianças a mensagem do Evangelho. À noite elas não terão. Por quê? Porque nós somos omissos em fazer a vontade de Deus. Mas a gente quer que Ele faça a nossa. Compromisso com o Evangelho. Vida no Evangelho. Você decidir fazer a vontade de Deus, você vai descobrir se o ensino de Jesus é para valer ou não é. E aí vamos ver o que vale a pena na vida. Vale a pena o Evangelho. De novo, porque quando abrir os céus, se você não sabe se é amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 100 anos ou agora, quando abrir aqueles céus e você vê o Filho do Homem descendo em glória, mas não tinha professor lá em cima, porque a gente estava pedindo o pão que estraga, estava pedindo a água que você vai ter que voltar a beber de novo. Onde está a nossa fé? Homens de pequena fé, vocês não entendem. Verdades espirituais, queira isso, deseje isso. De novo, não é o que estou dizendo aqui, Deus está dizendo, prove da minha carne, coma a minha carne. Jesus desesperadamente está dizendo, coma a minha carne, beba o meu sangue. Porque, queridos, quem tem mais dinheiro, X ou Y, não é isso que diferencia o cristão das pessoas lá de fora. Até porque as pessoas lá de fora, em geral, têm muito mais dinheiro. Os bilionários geralmente, nem tem nada a ver com Deus. O que diferencia é Deus
Deus olhar para você e ver Jesus. Eu vejo um cristão, porque parece Cristo. Ele parece Cristo. Deus, quando nós estivermos diante dele, naquele trono, grande trono branco, ele vai olhar os bilionários. O que você fez com a sua vida, meu filho? Só ajuntando dinheiro. E Jesus vai dizer para ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens guardado é para quê? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ou nós cremos nisso, queridos, e passamos a buscar o que realmente consiste a vida de um ser humano. Senão a gente vai só brincar de evangelho e Deus falar: eu estou falando, e vocês não estão entendendo nada. Eu estou falando de pão e vocês querem ir na padaria. Eu estou falando de sangue, vocês... Verdades espirituais para os que são espirituais. Deus quer falar com você, mas Ele vai encontrar um ouvido, querido, ou vai falar: não, Deus, isso aí não me interessa. Eu quero saber aqui do meu pão, quero saber da minha água, eu preciso tirar água do poço. Você vai resolver isso ou não? E Deus quer falar, e a gente virando as costas. Então, queridos, queira verdades espirituais. Eu quero que o Espírito desperte em nós hoje fome e sede pela mensagem do Evangelho. E a gente gritar como Davi: Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. Se a gente conseguir dizer isso, ou como o apóstolo Paulo diz semelhantemente, Cristo, que é a nossa vida. O que é a tua vida? O que você chama de vida? O dia que você conseguir dizer isso sinceramente, e Deus vê que é verdade, fala: Cristo, que é a minha vida. Ter noção do sorriso que você vai colocar na face do Criador do universo, do Deus Todo-Poderoso, que pode pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar o planeta inteiro. Ele pode fazer isso e vai fazer isso na glória. Mas você pode colocar um sorriso na face desse Deus, que talvez os bilionários não consigam, mas você pode. Se você falar: Cristo, Ele é a minha vida. E você vai falar: Senhor, fala comigo. Você quer falar do pão que desceu do céu? O Senhor quer falar da água viva que vai jorrar para a vida eterna? Você quer falar de nascer de novo? Você quer falar do fermento enganoso que tem por aí? Você quer falar da comida verdadeira? Quer falar do sangue que traz vida? Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas vezes ele repetiu isso, queridos? Incontáveis vezes, porque não tinha ninguém para ouvir. Então, guarde isso no seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você possa dizer: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Vamos ficar de pé? A mensagem do Evangelho: Deus falando coisas divinas, o Espírito falando coisas espirituais, Cristo falando da sua cruz. Se isso te interessa, você é um espiritual, queira isso. Se não interessa muito a você, fala para Jesus hoje: eu quero fazer a tua vontade, para descobrir e viver isso. E se você decidir, como Jesus diz, Ele disse, é só fazer. Se você decidir fazer a vontade de Deus, você vai descobrir algo muito maior do que você possa esperar. Você vai descobrir vida e abundância, vai descobrir algo jorrando de você, que você não consegue explicar, algo jorrando de você, jorrando vida, uma vida que vai para a vida eterna, uma vida transbordante. Vamos orar. Senhor Jesus,
A mensagem do Evangelho tem essa profundidade, essa riqueza tão elevada, tão maravilhosa, tão superior a qualquer coisa que o ser humano possa produzir. Não é palavras da sabedoria humana, são verdades espirituais para os que são espirituais. Que o Senhor possa despertar aqui dentro de nós, dentro dessa igreja e no mundo, Senhor, cada vez mais pessoas espirituais, para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para dizer e o que o Senhor quer dizer. Fala, Senhor, verdadeiramente conosco, que a gente possa compreender o que o Senhor quer colocar no nosso coração, o que o Senhor quer colocar na nossa mente, o que o Senhor quer colocar nas nossas vidas, os teus valores, os teus princípios. Coloque isso em nós, Senhor. Nos dá cada vez mais essa mente de Cristo. Coloque em nós esse espírito maravilhoso para entender as coisas que o Senhor tem nos dado gratuitamente. Dá-nos dessa presença, Senhor. Dá-nos desse espírito. Cada um vivificado pela tua presença. Cada um com aquele queimar no coração quando o Senhor nos fala. Como os discípulos lá de Emaús não queimavam o nosso coração quando ele falava. Falava de quê? De coisas espirituais. Que a gente deseja, Senhor, esse pão que vem do céu, que a gente deseja comer a tua carne, o teu sangue, que a gente deseja o Senhor, porque não há maior riqueza nesse mundo do que ter o Senhor junto de nós, o Senhor perto de nós, o Senhor dentro de nós, como o Senhor orou lá em João 17, eu neles. Então realiza essa boa obra, Senhor, o Espírito Santo nos despertando para as coisas que o Senhor valoriza, as coisas poderosas do teu reino, da tua justiça, compromisso com o teu evangelho, vida em ti, Senhor. E deixando para o segundo lugar, para o terceiro lugar as demais coisas. Tendo essa fé, que nem precisamos ter fé, porque já é promessa, já é algo dado. Que nós, buscando essas coisas espirituais, buscando o Espírito Santo poderosamente derramado em nós, e o Senhor falando conosco e nós entendendo, aí as demais coisas vão vindo de forma tranquila e pacífica, dado pelas tuas mãos, não colhido no meio do nosso desespero, da nossa angústia, da nossa aflição. Que a gente descanse em ti, Senhor. Fale o coração de cada um, que nessa igreja o Senhor possa pregar verdades espirituais para os que são espirituais, sempre, todo culto. E claro, se o Senhor quiser falar de coisas terrenas aqui e ali, porque nós precisamos de orientação e conselho, também aguardamos a tua mensagem, mas que a verdade espiritual esteja sempre em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.